Eu estava sentada na sala de reunião quando a minha chefe jogou o relatório na minha frente e disse: "Você nunca vai ser mais do que isso." E sabe o que eu fiz? Eu sorri. Peguei minha bolsa. E nunca mais voltei. Naquele dia, todo mundo me chamou de louca. Minha mãe chorou. Meu namorado disse que eu estava destruindo a minha vida. Minha irmã me mandou mensagem dizendo que eu ia me arrepender. Até minha melhor amiga perguntou se eu tinha enlouquecido de vez. 18 meses depois, minha empresa faturou R$ 1 milhão. E eu não liguei para nenhum deles pedindo parabéns. Deixa eu te contar como foi. Meu nome é Renata. E por muito tempo, o meu nome não significava nada para ninguém. Eu cresci em Campinas, filha do meio de 3 irmãs. Minha irmã mais velha, a Fernanda, era inteligente, formada em direito, casada cedo, 2 filhos, marido médico. A família inteira falava nela como se ela fosse um troféu. A minha irmã mais nova, a Ju, era a bonita, aquela que entrava numa sala e todo mundo parava. Eu era a do meio. Nem uma coisa nem outra. Segundo eles. Minha mãe dizia isso sem querer. Com carinho, até. Mas dizia: a Fernanda é tão esforçada. A Ju é tão linda. E a Renata? A Renata é uma boa menina. Boa menina. Como se isso fosse o máximo que eu podia ser. Eu cresci engolindo isso. E fui me tornando exatamente o que eles esperavam de mim, mediana. Invincible. Quieta. Estudei administração numa faculdade pública, não a melhor da cidade. Me formei sem honras. Consegui um emprego num escritório de marketing médio, numa cidade do interior. Tinha 23 anos e já sentia que minha vida tinha um teto muito baixo. E o pior é que eu tinha aceitado esse teto. O emprego era numa agência chamada Pulsar. Pequena, de uns 30 funcionários, daquelas que atende 5 clientes médios e sobrevive no suficiente. Minha função era analista de conteúdo. Na prática, eu escrevia a legenda de Instagram para a empresa de materiais de construção e textos de e-mail marketing para uma clínica odontológica. Não era o que eu tinha sonhado, mas era seguro. E segurança, eu tinha aprendido, valia mais do que sonho. Por 2 anos, eu fiz aquilo. Cheguei cedo, saí tarde, nunca reclamei, nunca pedi aumento. Entregava mais do que me pediam e recebia exatamente o que combinou. Me tornei especialista em ser ignorada mesmo sendo essencial. Tinha uma colega, a Débora, que chegava atrasada, saía cedo e passava metade do dia no celular. Em 1 ano e meio, ela foi promovida 2 vezes. Eu perguntei para minha chefe, a Cristiane, o que eu precisava fazer para crescer. Ela olhou para mim por 3 segundos completos e disse: "Você precisa aprender a se vender melhor, Renata. Você faz um bom trabalho, mas ninguém te vê." Ninguém te vê. Eu fui para casa naquele dia e fiquei 2 horas deitada no escuro pensando nessa frase. E percebi que o problema não era que ninguém me via. Era que eu tinha aprendido a não querer ser vista. Foi aí que eu comecei a mudar. Devagar. Em silêncio. Eu comecei a estudar de madrugada. Marketing digital de verdade. Funis de venda, tráfego pago, copywriting, posicionamento de marca. Não os cursos rasos que a empresa oferecia, os profundos, os americanos, os técnicos. Eu passava 3 horas estudando antes de dormir e acordava cedo para revisar o que tinha aprendido. Ao mesmo tempo, comecei a observar os clientes da agência com outros olhos. Vi que eles pagavam caro por resultados medíocres. Vi que a estratégia era genérica, repetida, sem personalidade. Vi que a agência vendia presença e entregava barulho. Comecei a escrever. Não para ninguém. Só para mim. Um caderno preto que eu chamava de "O que eu faria diferente". Ali eu colocava análise de concorrentes, ideias de posicionamento, estratégias que a Pulsar jamais consideraria porque era fácil demais continuar fazendo o que sempre fez. Ninguém sabia daquele caderno. Ninguém sabia do que estava crescendo dentro de mim. O meu namorado na época era o Tiago. Tiago era daquele tipo de homem que se sente ameaçado pela ambição da mulher sem nunca admitir isso. Ele dizia que me amava, mas quando eu falava dos meus estudos, ele mudava de assunto. Quando eu mostrei o caderno certa noite, ele olhou por 30 segundos e disse: "Isso é muito ilusório.
Você não tem experiência para abrir uma empresa. Eu fechei o caderno. Não falei mais nada, mas não fechei a ideia. 3 meses depois, descobri por acaso que o Tiago tinha contado sobre o meu projeto maluco para um amigo dele numa mesa de bar. A frase que chegou até mim, de terceiros, foi essa: a Renata acha que vai virar empresária. Coitará. Coitará. Guardei isso também. No lugar certo. O ponto de virada veio numa segunda-feira comum. A Cristiane me chamou para uma reunião. Eu achei que finalmente ia falar sobre promoção. Entrei na sala com um relatório embaixo do braço, pronta para mostrar meus resultados. Ela nem olhou pro relatório. Ela disse que a agência estava reestruturando a equipe, que minha posição ia ser fusionada com outra, e que, para eu continuar na empresa, eu precisava aceitar uma redução de salário de 20%. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E foi nesse silêncio que eu vi a minha vida inteira de um ângulo novo. Vi a menina que tinha crescido sendo boa menina. O trabalho que fazia há 2 anos sem reconhecimento. O namorado que me chamava de coitada. A irmã que me ligava para perguntar quando eu ia me estabilizar. A mãe que orgulhava das outras e me chamava de suave. E ali, naquela sala, numa segunda-feira de março, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Clarissa. Não raiva. Não medo. Clarissa. Eu peguei o relatório que tinha preparado, coloquei na mesa, e disse com uma calma que surpreendeu até mim mesma. Obrigada pela oportunidade, Cristiane, mas eu vou pedir demissão. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu já estava saindo pela porta. O que veio depois foi o caos. Minha mãe ligou chorando. Minha irmã Fernanda mandou um áudio de 5 minutos, explicando por que eu estava tomando a pior decisão da minha vida. A Ju, a bonita, mandou uma figurinha de boa sorte com um emoji irônico. O Tiago disse que eu estava tendo uma crise e me sugeriu terapia. E fiz terapia, mas não por crise, por clareza, para me certificar que o que eu sentia era real. Era. Eu tinha 18 mil reais guardados, um notebook velho, o caderno preto, e uma ideia que não cabia mais dentro do meu peito. A empresa que eu fundei se chamava Âncora. Não era uma agência de marketing comum. Era uma consultoria de posicionamento para pequenas e médias empresas que queriam crescer, mas não sabiam contar a própria história. Minha teoria era simples. Todo negócio pequeno tem uma alma. A maioria das agências matava essa alma e colocava no lugar um template. Eu ia fazer o oposto. Eu ia encontrar a alma e amplificar ela. O problema era que eu não tinha clientes, não tinha portfólio, não tinha nome. Só tinha o método que desenvolvi nos meses de estudo e a coragem incômoda de acreditar nele. Comecei do jeito mais humilde possível. Ofereci meu serviço de graça para 3 negócios locais. Uma doceria artesanal, uma barbearia vintage, uma psicóloga autônoma que atendia online. Trabalhei como se estivesse sendo paga uma fortuna. Madrugadas. Fins da semana. Refazia até estar perfeito. E em 3 meses, a doceria tinha triplicado o faturamento. A barbearia estava com fila de espera. A psicóloga tinha fechado a agenda para 2 meses. Eu documentei tudo. Cada número. Cada print. Cada depoimento. E então comecei a cobrar. Os primeiros clientes pagantes vieram pelo boca a boca dos 3. Eram pequenos, pagavam pouco, mas pagavam, e eu entregava resultado real. Em paralelo, eu tinha começado a criar conteúdo, não sobre minha vida, sobre o método, posts técnicos, análises de mercado, estudo de caso com os dados reais dos meus clientes, com autorização. Sem rosto no começo, só conhecimento. As pessoas começaram a compartilhar, perguntar, pedir orçamento. Mas o grande salto veio de um lugar que eu jamais esperava. Tinha uma empresa de médio porte em São Paulo, setor de saúde e bem-estar, crescendo rápido, mas com uma comunicação caótica. Eles tinham tentado 3 agências diferentes e nenhuma tinha entregado o que precisavam. O dono, um homem chamado Rodrigo Salles, tinha visto um dos meus posts e me mandado mensagem direta. A primeira mensagem dizia apenas: "Você entende de posicionamento de verdade ou só fala bonito?" Eu respondi:
Manda o seu maior problema atual. Em 48 horas te mostro como eu resolveria. Ele mandou. Eu trabalhei 36 horas praticamente sem dormir. Montei uma análise completa. Estratégia em 3 fases. Exemplos aplicados. Predicos realistas. Enviei. 12 horas de silêncio. Então o telefone tocou. Era o Rodrigo. Quanto você cobra? Eu respirei fundo. Pensei no número que seria o maior contrato da minha vida. Dobrei esse número. E falei. Silêncio de novo. Tá bom. Quando começa? Aquele contrato foi o divisor de águas. Não pelo valor em si, embora fosse significativo, mas porque o Rodrigo era conectado. E quando ele começou a falar sobre meu trabalho nos círculos dele, o telefone não parou mais. Em 6 meses de operação real, eu já tinha uma equipe de 4 pessoas, 2 analistas, um designer, um gestor de tráfego. A âncora não era mais eu sozinha, no notebook velho, e eu não tinha contado para ninguém da família. Minha mãe descobriu por acidente. Ela estava no almoço com uma amiga, a dona Célia, que tinha uma sobrinha que trabalhava num coworking em Campinas. A sobrinha tinha ouvido falar da âncora. Tinha elogiado. A dona Célia comentou com minha mãe sem saber que era minha empresa. Minha mãe chegou em casa e me ligou na mesma noite. Renata, tem uma empresa aí com seu nome. Ancora? Tem, mãe. E você não me contou. Você não perguntou. Silenciou. Tá indo bem. Tá indo, mãe. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse, com uma voz diferente, mais baixa: Me orgulho de você, minha filha. Eu tinha 27 anos. Era a primeira vez que minha mãe disse isso especificamente para mim. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Não chorei, mas quase. O Tiago reapareceu no 14º mês. A gente tinha terminado pouco depois da minha demissão. Ele tinha dito que não conseguia ficar com alguém que estava jogando fora uma vida estável por devaneio. Eu não discuti. Só assinei a minha própria liberdade e segui em frente. Ele me mandou mensagem num domingo à noite. Simples. Oi, tudo bem? Eu demorei 2 dias para responder. Não por raiva, por indiferença genuína. Tudo ótimo. E você? Ele disse que tinha visto minha empresa crescendo nas redes sociais, que tinha ficado impressionado, que sentia saudade, que talvez tivesse sido duro demais, que queria tomar um café para conversar. Eu li a mensagem 3 vezes e respondi: Fico feliz que esteja bem, Tiago, mas minha agenda não tem espaço para conversas do passado. Boa sorte para você. Não respondi mais. O mês 18 chegou num ritmo que eu não tinha previsto, nem no meu cenário mais otimista. O Rodrigo tinha me indicado para um grupo de empresários de São Paulo. Um deles era investidor anjo e estava montando um portfólio de empresas de serviços criativos. Ele me chamou para uma reunião. Não uma reunião de cliente. Uma reunião de proposta. Ele queria investir na âncora. Eu sentei naquela sala de vidro, no 20º andar de um prédio na Faria Lima. Olhei para ele e pensei naquela sala de reunião em Campinas onde a Cristiane tinha jogado relatório na minha frente. Você nunca vai ser mais do que isso. E sorri. Me conta mais sobre o que você imagina para essa parceria, eu disse. A conversa durou 3 horas. No final, ele colocou uma proposta na mesa. Aporte inicial, participação minoritária, expansão nacional. Eu pedi 5 dias para analisar. Contratei um advogado. Revi cada cláusula. E no 5º dia, liguei para ele com minha contraproposta. Ele aceitou quase tudo. O fechamento aconteceu numa quinta-feira de setembro. Assinatura de contrato, burocracia, transferência. E quando tudo ficou formalizado, minha CFO, sim, eu já tinha uma CFO, a Marina, contratada no 10º mês, me mandou a planilha consolidada do ano. 18 meses de operação. Faturamento total. Our $1.047.000. Eu fiquei olhando para aquele número por uns bons minutos. Não gritei. Não postei nada. Não liguei para ninguém comemorando. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Abri o caderno preto, aquele velho de capa desgastada, e li as primeiras páginas.
As ideias tímidas de uma analista de conteúdo que escrevia de madrugada porque não sabia mais o que fazer com tanta coisa crescendo dentro dela. E escrevi na última página: Você fez. A Fernanda me ligou 3 semanas depois do fechamento do aporte. Ela tinha visto uma matéria pequena num portal de negócios de Campinas. Nada grande, mas o suficiente. A voz dela era diferente. Aquele tom de superioridade que ela sempre usou comigo tinha sumido. Renata, você tá bem? Eu não sabia que a empresa tinha crescido tanto. Tô ótima, Fernanda. Por que você não contou pra gente? Eu pensei na resposta com cuidado. Não queria ferir. Não queria me vingar. Só queria ser honesta. Porque quando eu mais precisei de apoio, ninguém acreditou em mim. Então aprendi a construir sozinha. Não foi rancor. Foi necessidade. Silenciou. Você tem razão, ela disse. Meia culpa. Foram 2 palavras que minha irmã mais velha nunca tinha dito para mim na vida. Eu aceitei com leveza. Não precisa se desculpar. Só quero que a gente se conheça de um lugar diferente agora. Hoje a Âncora tem 17 colaboradores. Atende clientes em 5 estados. Fechou o 2º ano com faturamento que não vou revelar, mas posso dizer que o milhão virou piso. Não teto. Eu me mudei para São Paulo. Tenho um apartamento que eu escolhi por gosto próprio. Não por necessidade. Durmo bem. Trabalho muito, mas com propósito. Não acordo com medo. Acordo com plano. Minha mãe veio me visitar mês passado. Ficou 1 semana. A última noite, a gente estava na varanda tomando chá, olhando para a cidade, e ela disse: Eu errei com você, Renata. Te tratei como se você fosse menos. E você nunca foi menos. Você só era diferente. E eu não soube enxergar. Eu coloquei a mão na mão dela. Você me ensinou a ser resiliente sem querer. Então obrigada também por isso. Ela chorou. E eu fiquei firme. Porque não era mais a menina que precisava de aprovação para se sentir inteira. Se você está ouvindo isso agora e sente que o mundo ao seu redor não acredita em você, eu preciso te dizer uma coisa. A dúvida deles em informação sobre eles, não sobre você. Eu passei anos acreditando que ser invisível era meu destino. Que boa menina era o máximo que eu podia ser. Que a estabilidade mediana era o preço da segurança. E então, num dia comum, num escritório que não merecia minha energia, eu decidi que preferia o risco com propósito ao conforto sem sentido. Não foi fácil. Foram noites sem dormir, meses sem certeza, momentos em que eu olhava para o extrato bancário e sentia meu estômago virar. Momentos em que a voz da minha família ecoava na minha cabeça e eu precisava escolher, ativamente, não ouvi-la. Mas cada vez que eu escolhi continuar, eu me tornei um pouco mais a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Eles me chamaram de louca quando eu larguei tudo. E talvez eu fosse, de fato, louca. Louca o suficiente para acreditar que o impossível tem prazo. O meu foi 18 meses. O seu pode ser diferente. Pode ser mais. Pode ser menos, mas só começa quando você para de pedir permissão para existir do tamanho que você realmente é. Eu fui a Renata que ninguém via. Hoje eu sou impossível de ignorar. E a diferença entre essas 2 versões de mim não foi sorte, não foi herança, não foi o momento certo. Foi a decisão de uma segunda-feira de março, numa sala que cheirava a derrota, quando eu escolhi, pela primeira vez na vida, mim mesma.